Olhar Digital. Oferecimento. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Na próxima sexta-feira, dia 26, deve ser lançada a nova versão do Windows. O Windows 8 vem aí e deve ser a maior mudança do sistema operacional mais popular do planeta nos últimos anos. Justamente por isso, o novo Windows está cercado de grandes expectativas, mas também de grandes dúvidas. Na edição de hoje, você vai conferir um resumo do que vai mudar e o que a nova versão significa para o mundo da tecnologia e para todos que usam computadores. Na semana passada, o Brasil foi sede de uma das principais feiras de games do planeta. Depois da festa, confira as tendências que devem influenciar a vida de quem adora jogos eletrônicos. Acompanhamos de perto uma maratona de programação. Veja os lances. As imagens ficaram conhecidas mundo afora e vários recordes foram quebrados. Mas nós resolvemos ir mais fundo e explorar a tecnologia que tornou possível o salto mais impressionante de todos os tempos. No Olhar na Web, vasculhamos os principais serviços de mapas da internet. Veja os detalhes. O Olhar Digital está começando. Na semana passada, o Brasil Game Show agitou o mundo dos games. Trata-se da segunda maior feira do segmento em nível mundial. Depois da festa, veja as tendências e as novidades que vão mexer com o dia a dia de quem adora jogos. Corredores cheios, muita gente bonita e, óbvio, novidade para todos os lados. Tanto é que não sobrou um sequer dos 100 mil ingressos disponibilizados para esta edição de 2012. Os maiores nomes da indústria do entretenimento marcaram presença no evento realizado em São Paulo. Microsoft, Sony e Nintendo surpreenderam com estandes gigantes e com lançamentos mundiais em primeira mão para os brasileiros. Também não é por acaso. Com um movimento de 840 milhões de reais no ano passado, o Brasil é considerado o quarto maior mercado de games do mundo. Empresa nenhuma subestimaria tamanho potencial. Com esse mercado aquecido no Brasil, o número de novidades tende a crescer, o número de jogos em português tende a crescer, o número de lançamentos, o número de atrações em eventos tende a crescer. Talvez o principal destaque dessa edição tenha sido o Campeonato Brasileiro do Game League of Legends. A disputa final contou com os 8 melhores times nacionais e com a maior premiação da história dos esportes eletrônicos. A coisa está cada vez mais séria. Até hoje não houve nenhum torneio que dê uma premiação tão grande, são os $80 mil que a gente está distribuindo no primeiro campeonato de League of Legends brasileiro. A ideia de oferecer uma premiação tão grande é para facilitar, para incentivar que os times cada vez mais levem o esporte como uma coisa séria. O campeonato foi transmitido ao vivo pela internet e contou até com narradores para dar mais emoção às batalhas. Leonardo faz parte de um dos times finalistas. Aos 22 anos, ele contou pra gente que seu maior sonho é viver do esporte eletrônico. Para isso, chega a treinar até 4 horas por dia em épocas de campeonatos. A gente tem que pensar como atleta profissional para estar concentrado no que a gente tem que fazer e não simplesmente na fama que a gente tem que adquirir. Claro, não dá para deixar de imaginar o que fazer se levar os $50 mil que serão entregues à equipe vencedora. Já parou para pensar se você ganhar um prêmio desse, dividir $50 mil entre vocês, o que vocês vão fazer com todo esse dinheiro? A gente já discutiu algumas coisas, mas só pensamento leviano, assim, a gente, ficaríamos muito felizes, óbvio, né? No Brasil Game Show ainda rolaram outros campeonatos menores dos 2 principais lançamentos de jogos de futebol do ano, o FIFA 13 e o PES 2013.
E se na bola já é meio difícil dizer que somos o país do futebol, no videogame a história é outra. Que ele vai levar o cara para uma competição que pode premiar em $500 mil, com carro conceito, customizado, coisas muito bacanas, viagem para o exterior. A gente tem campeonatos aqui levando o jogador para a Suécia, para a final de Mundial. Entre os lançamentos, um dos principais destaques foi o novo videogame da Nintendo, o Wii U. Ainda sem previsão de chegada ao Brasil, o novo console deve ser lançado nos Estados Unidos na segunda quinzena de novembro. Mais uma vez, a marca japonesa inovou e trouxe uma nova forma de jogar. Veio para revolucionar novamente o mercado de games, com essa dinâmica de 2 telas, a inovação de você ter uma tela mais livre de informações, você ter toda a sua informação numa outra tela, que vai ser do gamepad, você poder interagir com o ambiente, com todas essas funcionalidades dele. Enquanto dentro da sala o pessoal se divertia com a novidade, do lado de fora os personagens mais famosos do mundo dos games animavam ainda mais a festa. A Sony também anunciou jogos muito esperados prestes a desembarcar por aqui. Os destaques ficaram com God of War Ascension, que chega só em 2013, o divertido jogo de lutas All-Star Battle Royale, o livro virtual Book of Spells, baseado em Harry Potter. E óbvio, uma coisa muito importante desses 3 jogos, conteúdo totalmente localizado. Então, todos esses jogos vão ter dublagem, vão ter legendas em português, o que é muito importante e o nosso consumidor valoriza. Outros títulos que devem chegar ao país muito em breve também foram apresentados no evento. Um grande exemplo é o popular Call of Duty Black Ops 2, que chega em novembro totalmente traduzido para o português. Mais do que lançamentos e novidades, muito espaço foi dedicado à diversão dos visitantes. Para se ter uma ideia de quão aquecido é nosso mercado, fechamos com alguns números. A previsão é que o mercado de games no Brasil cresça cerca de 20% ao ano pelos próximos 5 anos. Isso nos levaria ao patamar de 3º maior mercado de games do mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Japão. O nosso time do olhardigital.com.br também esteve na Brasil Game Show. Acesse nosso site e descubra por que o mercado de games sofre mais com impostos do que com pirataria hoje em dia no Brasil. Veja também o que vem atrapalhando a fabricação do PlayStation no país. Acesse e confira. Daqui a pouco, as novidades do Windows 8. Veja como o novo sistema da Microsoft vai impactar o mundo da tecnologia e o dia a dia de todos que usam computadores. E os serviços de mapas da internet. Veja os pontos fortes e fracos dos principais. Maratonas de programação vêm se tornando mais e mais comuns mundo afora. Começaram a se tornar conhecidas a partir da história da fundação do Facebook. Agora, você é nosso convidado para uma dessas disputas, realizada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Certamente é este tipo de imagem que deve vir à sua cabeça quando se fala em uma maratona. Mas esta semana o Olhar Digital subiu a serra para acompanhar uma competição um pouco diferente. Fomos a Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde rolou uma maratona de programação paralela. As equipes desses atletas intelectuais são formadas por universitários e pós-graduandos em ciência da computação, engenharia de computação e outros cursos similares. Eles vieram de diferentes partes do Brasil e, trancados nessa sala, tiveram uma tarde inteira para resolver até 9 problemas usando a chamada programação paralela. Traduzindo, é a tentativa de resolver um problema usando a máxima capacidade de um computador. A maratona ela visa exatamente pegar um problema que foi construído para um processador e tentar construir esse mesmo problema para mais de um processador. O papo não é dos mais simples, mas são estudantes como esses que podem criar as soluções tecnológicas de hoje e do futuro. Para eles, nem é tão complicado assim. A gente vai receber um algoritmo pronto que é sequencial, que vai executar do começo ao fim e vai ter um certo tempo de execução. E o que a gente quer fazer
dividir o problema para várias máquinas executarem e, com isso, reduzir o tempo de processamento. Então, uma coisa que demorava 10 minutos pode demorar agora 2 minutos, 1 minuto ou até menos, questão de segundos. E se existe alguma similaridade com aquela maratona que você imaginou no começo? Sim, essa maratona de programação também é bastante exaustiva. Os competidores vão até o limite dos neurônios. São 5 horas que você passa dentro de uma sala programando. Então é algo cansativo. É cansativo porque a gente fica o tempo todo sentado, só olhando para a tela, né? Então é uma coisa trabalhosa. A gente tem que ficar pensando como desenvolver também, né, o algoritmo, como vamos desenvolver o problema, né? Realmente programar não é uma tarefa muito fácil e acaba sendo realmente cansativo. Não é físico, o cansaço é mental. Assim como nós, você deve estar se perguntando, mas que tipo de problema essa programação paralela pode resolver? Um dos desafios está no céu, a previsão do tempo. Então amanhã vai chover ou não vai chover? Tá? Então isso demora bastante tempo, aproximadamente 2, 3, 4 horas, isso dependendo das suas variáveis. Ou vai ter raios, não vai ter raios, vai chover, não vai chover, quanto que vai chover. Ou cálculo de genoma, então como é que eu sei que uma determinada bactéria pode ou não interferir num determinado ser, um ser vivo? Tá? Então esse tipo de cálculos demoram bastante tempo. O que se faz? Montam-se maratonas particulares para cada um desses tipos de problema e começam a oferecer possíveis soluções por meio dos próprios competidores. Este conceito de maratona de programação não é novo. Esse tipo de evento já faz bastante sucesso e até virou moda no Vale do Silício, na Califórnia. No final, a avaliação é rígida e minuciosa. Ganha quem conseguir mais soluções no menor tempo. E, claro, depois de tanta dedicação, os ganhadores são premiados. Quem ganha vai levar, por causa dos nossos patrocinadores, a Intel e a NVIDIA, eles vão levar exatamente processadores de alto desempenho, né? Então, normalmente a Intel traz os últimos processadores e mainboards que ela tem no mercado para oferecer para os melhores colocados aqui, e a NVIDIA faz a mesma coisa, ela pega as melhores placas gráficas que ela tem no mercado, traz para o evento e premia os competidores baseado nesse tipo de equipamento. Maratonas como essa são um jeito bacana de colocar à prova os conhecimentos e a criatividade dos alunos brasileiros. Quem sabe a próxima grande ideia da tecnologia não surja numa sala como essa. O mundo inteiro parou para assistir ao salto mais impressionante de todos os tempos. A viagem em direção à Terra começou na estratosfera, mas o caminho tecnológico para chegar lá foi ainda mais longo. TVs e jornais do mundo inteiro noticiaram a façanha do paraquedista austríaco Felix Baumgartner. No dia 14 de outubro, ele quebrou recordes ao saltar da estratosfera a 39 mil metros de altura. Isso mesmo, 39 quilômetros acima da Terra. Foram 4 minutos e 20 segundos de queda livre, e Felix se tornou o primeiro homem a quebrar a barreira do som em queda livre, atingindo a velocidade de 1.342 km por hora. O austríaco chegou até a estratosfera dentro de uma cápsula erguida por um enorme balão de gás hélio. O traje espacial pressurizado foi projetado especialmente para essa missão. A roupa suporta variação de temperatura entre 100 e menos 90 graus Celsius, além de ser à prova de fogo. Do tamanho de um disco de hóquei, o controller é o cérebro do traje espacial usado por Felix. Trata-se de um mecanismo eletrônico que tem uma missão principal: manter a pressão constante dentro do traje, independentemente das diferentes altitudes. O capacete usado por Felix foi o responsável por controlar o oxigênio que chegou até o paraquedista durante toda a missão. Com um circuito de aquecimento integrado, a viseira é a prova de embaçamento e gelo. O capacete também estava equipado com microfone e fones de ouvido para contato constante com o controle de missão. No peito, Felix levou uma espécie de caixa preta ultramoderna. Ali ficaram gravados todos os dados da missão: velocidade, posição e altitude.
Nessa caixa estavam também o transmissor de voz e receptor que se conectava ao capacete, um GPS para rastrear a sua posição, um equipamento de telemetria e uma câmera de alta definição com vista de 120 graus. Como é de se imaginar, nunca um sistema de paraquedas pessoal foi usado para uma queda livre deste gênero. Foram anos de desenvolvimento e testes para criar um paraquedas especial para este salto. O equipamento estava programado para abrir automaticamente dependendo da altitude e velocidade atingidas pelo austríaco. Claro, havia também um paraquedas reservas para caso de emergência. Além disso, havia uma espécie de par de asas preparadas para estabilizar o corpo de Félix caso fosse necessário. Um dos maiores riscos era que Félix começasse a girar no espaço, o que poderia causar danos cerebrais ao aventureiro. Enquanto saltava em direção à Terra, o austríaco também quebrou um recorde na internet. A transmissão ao vivo do salto pelo YouTube tornou-se o live stream com o maior número de visualizações simultâneas da história do site. Segundo dados do YouTube, o vídeo alcançou incríveis 8 milhões de visualizações em seu pico. Agora, quer saber quantas câmeras foram usadas nessa transmissão? Todo o sistema de câmeras usado na missão estava pronto para operar em gravidade zero, no vácuo frio do espaço ou em quaisquer outras situações extremas. Na cápsula havia 9 câmeras HD, 3 câmeras de cinema com resolução 4K e mais 3 câmeras portáteis de alta definição. No traje usado por Félix, mais 3 câmeras pequenas de alta definição, uma em cada coxa e uma no peito. As câmeras instaladas na cápsula eram todas controladas remotamente a partir do centro de controle da missão. As imagens eram simultaneamente gravadas em um disco rígido externo e transmitidas via satélite em tempo real para a Terra. Para realizar a transmissão ao vivo de algo a 39 quilômetros acima da Terra, um sistema de rastreamento foi desenvolvido com recursos que lançaram mão até do infravermelho para câmeras de alta definição. Na base da missão foram usadas uma câmera de alta definição que capta até 60 quadros por segundo, uma câmera de cinema 4K, uma câmera de infravermelho de ondas curtas e uma câmera fotográfica digital. No ar, durante a maior parte da missão, um helicóptero também equipado com uma câmera HD estabilizada com um sistema de giroscópio de alta precisão completou o show. Com tantas imagens impressionantes, o salto de Félix entrou para a história e para a memória visual de milhões. E se você se interessa pela união de tecnologia e exploração do espaço, acesse olhardigital.com.br. Além de ter acesso ao link com todas as informações detalhadas sobre o salto mais incrível da história, nosso time online preparou também uma série de reportagens sobre os 18 anos do Programa Espacial Brasileiro. Saiba por que é importante para o país manter esse tipo de atividade e conheça os principais desafios que o Brasil enfrenta nessa história. Acesse e fique por dentro. Vem aí a maior mudança dos últimos tempos do principal sistema operacional do mundo. Mais de 90% dos computadores são controlados pelo Windows. E a partir da próxima sexta-feira, ele entra em nova fase. Conheça os detalhes do Windows 8 que vem aí. Ousado. Talvez esse seja o principal adjetivo do novo Windows que chega ao mercado na próxima sexta-feira, dia 26 de outubro. Ousado porque, ao contrário de outros sistemas operacionais como o macOS e o Linux, o Windows 8 quer ser uma linguagem comum entre dois mundos. O mundo móvel dos tablets e dos smartphones e o mundo dos computadores, digamos, mais tradicionais, dos notebooks e desktops. Para tentar essa união, a Microsoft teve de fazer escolhas, como dissemos, ousadas. O Windows 8 é a maior reformulação do Windows desde o lançamento do Windows 95. E como esse sistema controla mais de 90% dos micros em funcionamento no planeta, dá para ter uma ideia do que significa. Você que acompanha o Olhar Digital na TV ou na internet já está por dentro de boa parte das novidades. Mas não custa relembrar. Para você que está chegando, aqui vão os aspectos mais importantes. Interface.
O nome não mudou, mas bem que podia ter mudado. Afinal, o novo sistema não se organiza mais em torno de janelas, ou Windows em inglês. No lugar dela chegaram os ladrilhos, azulejos se você preferir. Em inglês, eles têm o nome de tiles. No novo Windows, cada azulejo ou tile corresponde a um programa diferente. Os mais entendidos chamam de aplicativos. Cada azulejo, um aplicativo. Eles agora têm essa forma, quadradinhos de diferentes tamanhos. Uma sacada interessante é que eles são ativos, ou seja, o quadradinho que representa o programa já pode exibir uma parte das informações que estão rolando naquele programa. O melhor exemplo é o de um aplicativo de previsão do tempo. Você nem precisa clicar nele para saber se vai chover ou não. O próprio ícone que representa o programa já mostra uma parte das informações. Se você quiser mais informações, basta clicar nele e abrir. Essa lógica vale para todos os programas daqui para frente. Bom, como deu para notar, esse novo jeito de usar o computador muda tudo. Esqueça o visual tradicional do Windows, esqueça o famoso botão do Windows e até a barra de tarefas que costumava ficar na parte de baixo do monitor, agora está de lado e ganhou um nome no mínimo esquisito. Charms. Bem, a gente acha que esse nome não deve pegar em português, mas nomenclaturas à parte, a tal Charms tem duas funções principais. A primeira é substituir a tradicional barra de ferramentas. A segunda é se adaptar ao tipo de programa que você está usando. Ou seja, se você estiver usando o e-mail, por exemplo, a Charms vai exibir recursos que têm a ver com esse programa. Nos nossos testes, o uso dessa nova barra pareceu bem interessante, rápido e funcional. Contas de usuário. Essa é outra grande mudança que o Windows 8 vai trazer para o dia a dia. De agora em diante, quando você acessar um computador com um novo sistema operacional, vai poder se logar usando uma conta que é praticamente universal. Traduzindo, você vai poder criar um usuário e toda vez que você acessar um computador com o Windows 8, você vai poder usar a mesma conta. Com isso, boa parte dos softwares e das informações que você tem arquivadas estarão disponíveis em qualquer computador que você usar. Mobilidade e touchscreen. Se você é do tipo que ainda não se dá muito bem com as telas sensíveis ao toque dos tablets e smartphones, má notícia. Todos os computadores tendem a ter telas sensíveis ao toque daqui para frente. O Windows 8 foi pensado para os dois mundos. Por um lado, ele funciona bastante bem com os tradicionais mouse e teclado. Por outro, ele foi pensado para o mundo dos tablets. Com isso, ele vai trazer para as telas de todos os computadores a possibilidade de telas sensíveis ao toque. Vários fabricantes prometem notebooks e desktops com essa possibilidade assim que o novo sistema for lançado. Preço. Para finalizar, tem a parte dolorida. A boa notícia é que dessa vez ela vai ser menos pesada. Vai ser possível fazer o upgrade a preços mais acessíveis. Para quem já tem o Windows instalado, custará cerca de $40, algo perto de R$80. Quem comprou computadores mais recentemente vai poder fazer o upgrade sem custo. E você, o que acha do novo Windows? Já experimentou? Deixe suas impressões nos comentários em nossa página no olhardigital.com.br. Aproveite para conferir um apanhado super completo do novo Windows que a equipe online do Olhar Digital preparou. Tem muito mais detalhes envolvendo a novidade, hein? Acesse, fique por dentro e participe. Os sites de mapas da internet se tornaram ferramenta mais que útil no dia a dia. E se você pensa que o Google é o único a oferecer o serviço, saiba que existem várias alternativas, cada uma com pontos fracos e fortes. Confira! Começamos pelo que talvez seja o mais conhecido entre nós, o Google Maps. O principal destaque deste serviço ainda é o Street View. Aliás, este é o único sistema de mapas que oferece esse tipo de visualização no nível da rua no Brasil. Outra coisa muito interessante e que funciona super bem é a indicação do trânsito em tempo real. Quem usa afirma que o nível de acerto é bem acima dos 90%. Recentemente, o Google Maps foi remodelado e agora traz transições mais suaves entre as imagens, tours fotográficos em 3D e até visualização com rotação de 45 graus.
Outro serviço bem interessante de mapas é o oferecido pelo Bing, da Microsoft. Infelizmente, aqui no Brasil, o sistema não funciona nada bem. Tivemos problemas procurando ruas famosas em São Paulo. As funções mais legais também não rodam no país por enquanto. Mas se você estiver viajando ou quiser só fazer uma viagem virtual, vale a pena experimentar. O Bing também traz informações sobre o trânsito e até uma opção de explorar o caminho no nível da rua. Muito parecido com o Street View, mas ao mesmo tempo muito mais restrito. O que chama a atenção nesse serviço é a vista aérea tipo Bird Eye, em português, olho do pássaro. Esta opção permite entender a topografia da região e ver a estrutura das construções e rodovias. Nova York é assim, só de avião. A Nokia também disponibiliza um serviço online de mapas. Para encontrar as ruas pelos nomes na pesquisa, também encontramos algumas dificuldades com vias de menor movimento. O serviço traz informações sobre o trânsito em tempo real. Uma função bem legal e diferente no Nokia Maps é a opção de explorar locais. Assim fica fácil encontrar restaurantes, lojas e pontos turísticos ao seu redor. Detalhe, essas funções são habilitadas apenas na visão do mapa. Na imagem de satélite, nada disso funciona. A maioria desses serviços também está disponível em smartphones, ou seja, você pode se planejar antes de sair de casa ou contar com eles quando já estiver na rua. Para conhecer os links desses serviços, você já sabe. Acesse olhardigital.com.br. Os links estão todos lá, junto com o texto que acompanha essa matéria. Experimente e depois conte pra gente o que você achou, o que é mais legal e o que não funciona de jeito nenhum. Participe e compartilhe sua opinião nos comentários. O Olhar Digital volta já. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido, Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Confira agora o que vai rolar no Olhar Digital da semana que vem. Tecnologia sobre rodas. Vamos conferir o que os novos modelos de automóveis estão trazendo para o mercado brasileiro. Você já sabe, toda sexta-feira é dia de Olhar Digital Business Journal. No olhardigital.com.br você acompanha o resumo das principais notícias da semana de tecnologia, com a participação da redação do Olhar Digital e de convidados especiais, que analisam os fatos e contextualizam os acontecimentos. Informação com opinião. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, no olhardigital.com.br. Não perca! Domingo que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. Oferecimento. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido, Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel.